és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma querida escola bíblica dominical. Nós temos o desejo de estudar a palavra de Deus e tenho certeza que Deus está atento às nossas orações para nos ensinar e revelar as suas escrituras para os seus filhos. Deus tem nos abençoado. Hoje estamos estudando a lição de número 7. Então, nossa querida EBD, Escola Bíblica Dominical, nós estamos estudando a nossa revista da nossa editora Betel. A revista, nesse trimestre, tem como foco doutrinas fundamentais imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida de comunhão com Deus. Então, ela tem algumas ordenanças para que nós consigamos a cada dia mais comunhão com Deus e com os irmãos, para nós sermos bem-sucedidos. Então, lição de número 7, do dia 19/5, hoje, nesse domingo maravilhoso, estamos estudando a palavra de Deus. O título da nossa lição é Ordenança para uma vida de fidelidade e lealdade. Então, em primeiro momento, lembrar que nós vamos estudar uma ordenança de Deus para uma vida de fidelidade e lealdade. Em primeiro momento, a gente vai entender que fidelidade e lealdade trata-se do mesmo assunto, da mesma coisa, tem o mesmo sinônimo. Mas no decorrer desta lição, quando chegarmos no subtópico 3 do tópico 3, nós vamos entender que lealdade é bem mais do que fidelidade. Bem-vindos a esta lição, temos muito que aprender nesta manhã. Então, olha o Provérbios 3:3. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-a sempre bem gravada no seu coração. Então, o livro de Provérbios, a palavra do Senhor, manda que nós guardemos a lealdade e a fidelidade, porque há uma pequena diferença aqui na lealdade, além da fidelidade. É muito rica esta lição de hoje. O nosso texto de ouro escolhido para esse dia é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2, que diz: além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se acha fiel. Então, Paulo vem elencando uma série de responsabilidades daqueles que são despenseiros das coisas de Deus. No caso, nós, os cristãos, que possuímos as coisas de Deus, Deus nos concedeu os seus dons, seus ministérios para realizar a obra nessa terra. Ele vai relacionando essas atividades, essas responsabilidades, aí ele completa lá no final: além disso, requer-se que os despenseiros, que cada um se acha fiel. Ele ensina o que precisa ter, como agir, e depois ele exige no final que seja fiel no exercício dos teus dons ministeriais. Você é um despenseiro de Deus. A primeira coisa que nós precisamos de abordar nessa escola dominical é que às vezes nós esquecemos que cada um de nós somos despenseiros. Nós temos uma despensa, nós temos algo de Deus em nós. Os dons de Deus são repartidos dentro da igreja, os talentos são repartidos dentro da igreja, e se nós olharmos de uma maneira assim bem ampla, nós vamos observar que dentro da igreja diversas pessoas, quase ou todas as pessoas têm os seus dons, têm o seu ministério, têm o seu chamado, e nós sabemos que isto é de Deus. É como algo que nós estivéssemos tomando conta de uma despensa de Deus, de algo que é Deus agindo através de nós. Então, eu gostaria de lembrar a você no início dessa escola dominical que você é um despenseiro de Deus, uma despenseira de Deus. Você possui algo de Deus com você que é para ser repartido dentro do reino de Deus.
A nossa verdade aplicada, que toda lição sempre traz depois do texto áureo, uma verdade aplicada. A fidelidade deve ser a marca registrada de todo cristão que almeja viver a eternidade com o Senhor. Então, o cristão tem sempre em mente viver a eternidade com o Senhor. E a fidelidade é a marca registrada do seu ministério, da sua dedicação a Deus. Além de seguir a Deus, também serve a Deus, faz algo em prol do semelhante para ganhar outros para o reino de Deus e apresenta a Deus louvores, adoração, meditação, dedica no reino de Deus. Sabe qual é a marca de um cristão que tem visão na eternidade? A marca é a fidelidade. Isso que estamos vendo nesta manhã. Então, as marcas de um verdadeiro cristão. Onde estão as marcas de um verdadeiro cristão? Aos pés da cruz, olhando para Jesus, o Cristo, a própria palavra cristão, que significa parecido com Cristo, semelhante a Cristo. Então, as marcas dos cristãos, ela é adquirida aos pés da cruz de Cristo. O texto escolhido de referência para esta lição está no Evangelho de Lucas e também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que diz o seguinte: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Que os homens nos considerem como ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se acha fiel. Então, esse texto é muito claro, Deus dizendo que nós somos despenseiros das coisas de Deus. Se nós formos fiéis nas coisas materiais, nas coisas pequenas, muito mais nós vamos colocar nas nossas vidas à disposição de ser fiéis com as coisas eternas, com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Se somos fiéis no mínimo, vamos ser fiéis também no muito. Esta lição é muito rica. Então, seja fiel no pouco e no muito Deus te colocará. Então, Deus primeiramente nos exige pouco e nós vamos aprendendo a ser fiel neste pouco, e à medida que Deus vai olhando para nós, para o nosso desempenho com as coisas de Deus, com a nossa fidelidade com as coisas dele, aí sim ele vai aumentando e nós sejamos então fiel no pouco, para que no muito Deus venha nos colocar para façamos alguma coisa para o Senhor. A nossa introdução nesta lição também nos diz o seguinte: em um tempo caracterizado pela liquidez nos vários relacionamentos e a adoção de valores circunstanciais, consequentemente descartáveis, trata-se de um grande desafio aos discípulos de Cristo se manterem fiéis a Deus, ao próximo, às igrejas, aos seus líderes, aos seus cônjuges e a tudo que envolve o reino de Deus. Então ele está dizendo, quando nesse momento essas características são tão líquidas, são tão poucas na sociedade que nós vivemos, mas aí para o cristão é diferente. Deus nos chama para nós sermos luz perante este mundo, que a nossa vida, nós vamos ter uma vida de fidelidade junto às igrejas, aos líderes das igrejas, aos cônjuges, tudo aquilo que envolve o reino de Deus. Para nós cristãos, Deus nos dá esta capacitação vinda do céu com a graça de Deus para que nós sejamos fiéis em toda a nossa dedicação para com o reino de Deus. Assim, essa figura também nos mostra algo muito importante. Sejamos fiéis no amor, sejamos fiéis na contribuição, sejamos fiéis de diversas maneiras. Eu não posso escolher uma área da vida cristã e dizer, eu vou ser fiel nesta área. Deus exige que nós sejamos fiéis, no mínimo, em todas as áreas, para que Ele nos coloque também, no muito, em todas as áreas. Deus está buscando cristãos completos. Deus está buscando cristãos completos, adoradores completos, para que a adoração também seja completa em toda a área da nossa vida.
O tópico 1 da nossa lição hoje é muito importante. Diz o seguinte: a fidelidade a Deus. Este é o primeiro passo. Nós vamos estudar a fidelidade a Deus, à igreja, ao próximo, à família, em todas as áreas. Mas a primeira fidelidade que o cristão deve ter é fidelidade para com Deus. Por quê? Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Então ele conhece o nosso coração, as nossas intenções, os nossos pensamentos, muito mais do que as nossas atitudes. Então todas as nossas atitudes precisam ser fiéis, porque Deus as conhece de todas as formas, de todas as maneiras. A fidelidade do latim é fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. Então, ele vai falar de uma atitude, não é simplesmente fidelidade de palavra. Ele vai falar que significa uma atitude de quem é fiel. A pessoa toma a posição de ser fiel a Deus. Isso na prática, não só na teoria ou nas palavras. Ele diz a fidelidade é uma atitude, é uma característica daquele que é leal, confiável, honesto e verdadeiro. Nós vamos ver até o final da lição que uma pessoa que é fiel, automaticamente ela pode ser leal. Ser leal é um pouco mais do que fiel. É ser fiel, mas ser leal de coração, de amor. Nada de imposição ou obrigação, mas sendo leal. Até o final da lição nós vamos esclarecer isso. Cujos hábitos, comportamentos ou atitudes permanecem constantes, mesmo que haja mudança em alguma variável. Se alguém ou alguma coisa mudar no transcorrer da trajetória, eu permaneço fiel. O cristão permanece fiel, mesmo diante das circunstâncias adversas que nós enfrentamos. Quando Deus nos chama a ser fiel, Ele nos chama para ter atitudes fiéis, não só palavras, nos nossos hábitos. Hábitos são coisas corriqueiras, coisas que nós desenvolvemos no nosso dia. A pessoa aprende tantos bons hábitos de ser fiel que ele só quer fazer aquilo que é fiel, porque desenvolveu na sua vida cristã hábitos fiéis, comportamentos fiéis, atitudes constantes fiéis. Tudo isso diante da variedade de coisas que pode ocorrer ao nosso derredor. Mas dentro de nós existe um compromisso de que as nossas atitudes sejam fiéis a Deus. Fidelidade, entendendo um pouquinho mais, buscando no dicionário, fidelidade quer dizer qualidade do que é fiel. É uma qualidade da pessoa que é fiel. Lealdade, a fidelidade muitas vezes ela é sinônimo de lealdade, e a retidão, constância, a pessoa é constante, perseverante, perseverança. Exatidão é exatamente, transparece externamente exatamente o que é internamente. E sem dúvida a veracidade, a verdade. Então nós vamos ver aqui fidelidade como sinônimo de lealdade, a fidelidade como uma obrigação de ser fiel. E a lealdade, além de ser fiel, faz por amor ao nosso Deus. Aqui a nossa primeira fidelidade que estamos estudando é fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus é temê-lo. Gostaria de, logo no início da lição, deixar bem claro: temer a Deus não é ter medo de Deus. Quem respeita, quem obedece à palavra de Deus, já está temendo a Deus, quer agradar a Deus. Quem não agrada a Deus, ou que não faz as coisas que estão de acordo com a palavra de Deus, aí a pessoa tem medo de Deus. Mas o cristão não tem medo de Deus, ele teme a Deus, ele respeita a Deus. Ele sabe que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, e ele sabe que Deus também é fiel para nos retribuir, segundo a nossa fidelidade. Andar nos seus caminhos. Então isso é temer a Deus, andar nos caminhos. Olha o que está escrito no Salmo 128, o Salmo da família: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
Então nós vamos ver no Salmo 128 muitas bênçãos para a família, mas encontramos logo no versículo 1 dizendo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Aí depois ele vai falar da felicidade no lar, no convívio, na harmonia dentro de casa. Ele vai falar tudo isso depois, se o ser humano for fiel, for temente a Deus. Aqui que ele ensina no Salmo 128. No Eclesiastes 12:13 também está escrito: de tudo que se tem ouvido, olha que nós ouvimos muitas coisas desde que nascemos, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Então, guardar os mandamentos de Deus já é um dever nosso. Então, ele ensina: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Guardar aonde? Em nosso coração, em nosso pensamento, porque do nosso coração e do nosso pensamento é que vamos gerar as atitudes, os nossos afazeres, as nossas ocupações, os nossos planos, os nossos projetos vão nascer daquilo que está guardado dentro de nós. E se nós guardamos dentro de nós o temor e a obediência a Deus, automaticamente as nossas atitudes vão glorificar o nome de Deus. Assim, andando nos caminhos de Deus. Era como se Jesus estivesse hoje convivendo conosco dia a dia, com cada cristão, com cada cristã, com Jesus com a mão nos nossos ombros, me ensinando: meu filho, é assim, minha filha, assim, este é o caminho. É como Jesus estando aqui, e realmente ele está em espírito e em verdade no nosso meio, ensinando cada um dos seus filhos a tomar decisões acertadas. 1.1, esse subtópico fala: fidelidade ao tratar das coisas de Deus. Se nós mesmos, como seres humanos, gostamos da fidelidade das pessoas para tratar das coisas materiais, das coisas sentimentais, agora, muito mais, Deus quer fidelidade para nós tratarmos das coisas dele, como uma escola dominical, como o compromisso aos cultos, o compromisso com a leitura da palavra, em obediência à palavra do Senhor, tudo aquilo que nos ensina. Deus também pede que nós sejamos fiéis no trato das coisas divinas. E nós sabemos disso, a Bíblia diz para nós: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas, colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Nós somos mordomos. Quem são os mordomos? Os despenseiros, aqueles que têm aquilo que Deus derramou aqui neste mundo. Os filhos de Deus têm os dons, têm os talentos, as capacidades, tudo vindo de Deus. Então, nós somos os mordomos. Tomamos conta de algo que nós sabemos que é de Deus e cuidamos da despensa que não é nossa, é do Senhor. Esses dons são todos do Senhor. Primeira carta a Coríntios, Paulo escreveu assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Então, quem são os mistérios, os talentos, as capacitações para realizar a obra de Deus? Tudo isso é de Deus e Deus nos deu, nos confiou. Nós somos despenseiros para poder distribuir, para fazer o melhor para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, para o mundo, como despenseiros da graça de Deus. Tito também, a carta de Paulo a Tito também foi escrito assim: porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado a vinho, nem espacador, nem cobiçoso de torpe ganância. Então, o bispo, a pessoa que exerce uma liderança, pode ser uma liderança grande, maior, pode ser uma liderança de departamento, a pessoa que exerce um trabalho de liderança, que ele seja um despenseiro fiel, verdadeiro, sabendo que ele está fazendo a obra que é de Deus. Por isso nós pregamos em nome de Jesus, oramos em nome de Jesus, ensinamos em nome de Jesus, porque os mistérios são de Jesus, são de Deus, e nós somos apenas despenseiros dessa graça tão gloriosa que o mundo está carente e nós podemos distribuir com as pessoas. Cada um
um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, a graça de Deus, ela tem muitas manifestações, muitas formas, a multiforme graça de Deus. E Deus dá a cada um dos seus filhos dons diferentes, capacidades, talentos de forma diferente, em quantidade e também em diversidades diferentes. E nós temos que administrar esses dons como os bons despenseiros, administrar, cada um exercitando o seu dom de uma maneira sábia, de uma maneira humilde, de uma maneira sempre dependendo de Deus, sabendo que os dons são deles, somos apenas despenseiros. Isso vai trazer o quê? Uma edificação para a igreja. Um irmão confortando o outro, fortalecendo um ao outro, e a igreja funcionando como corpo de Cristo. Se cada um exercer o seu dom, e digo nesta manhã tão maravilhosa, o seu dom é muito importante para a igreja. Quando cuidamos das coisas dos outros, a nossa responsabilidade aumenta. Já pensou? Quando alguém trabalha para alguém, cuidando das coisas dos outros, a responsabilidade é muito maior. Cuidando das coisas de Deus, aí então triplica, aí a nossa responsabilidade aumenta muito mais. Se cuidamos das coisas dos outros com responsabilidade e cuidando das coisas de Deus, muito mais responsabilidade com esse dom tão maravilhoso que Deus te deu para a edificação do corpo de Cristo. Visando o quê? Visando a eternidade. O cristão está sempre visando a eternidade. Os dons não são nossos. São distribuídos pelo Espírito Santo para o que for útil. Então, o Espírito Santo dá certo dom para certas pessoas para ter uma utilidade, para o que for útil. As capacidades não são nossas. Foi o Senhor que nos capacitou. As ovelhas não são nossas. Pertencem ao aprisco do Senhor. Então, nós ministramos a palavra que é do Senhor para ovelhas que são do Senhor, trabalhando na igreja que é do Senhor. Então, nós estamos sempre sendo despenseiros da graça do Senhor para edificação da igreja, para edificação do próximo e para expansão do reino de Deus. O chamado de Deus, olhando tudo isso que nós vimos na tela anterior, nós resumimos que este é o chamado de Deus. Qual é o seu chamado de Deus? Qual é o seu lugar no reino de Deus? É algo muito importante que cada um identifique o seu lugar no reino de Deus, de acordo com o dom e o talento que Deus te deu. Aí você vai exercer o seu ministério, e somando tudo isso dentro da igreja, todos serão edificados e todos caminharão nessa trajetória rumo à terra prometida. Os recursos financeiros não são nossos. Bom lembrar sempre que tudo pertence ao Senhor. Somos apenas dignos de salário para trabalhar em sua seara. Então, o que nós administramos na casa de Deus é de Deus. Mas Deus recompensa aquela pessoa que está dedicando no reino de Deus. Tanto é que em Lucas 10, 7 está escrito o seguinte: pois é digno o obreiro do seu salário. Então, se a pessoa está dedicando no reino de Deus, ele é digno do seu salário. Mas sempre lembrando, tudo é de Deus, com Deus e para Deus. Em 1 Timóteo, Paulo escreveu o seguinte: porque diz a Escritura, não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Paulo, mais uma vez, vai repetir que digno é o obreiro do seu salário. Então, ele está se referindo à recompensação dada àquele que dedica num tempo integral no reino de Deus, dedicando a obra de Deus. A obra é de Deus. Todo o trabalho, a obra é de Deus, o reino é de Deus, as ordens são de Deus, nós somos apenas executores da obra de Deus. Uma coisa que eu gostaria de salientar neste momento, que o reino de Deus, ele é muito grande. A igreja, ela é a principal agência do reino de Deus. Então, o reino de Deus vai muito longe, ele expande muito longe. Uma vez perguntaram para Jesus: o Senhor fala
tanto de um reino. E onde está esse reino? Ele disse: esse reino está dentro de vós. Onde nós formos, o reino de Deus vai conosco. Agora, a principal agência desse reino, a igreja, com a sua administração, com a sua organização, a principal agência do reino de Deus é a igreja. Priorize o reino de Deus. Se nós dermos prioridade ao reino de Deus, a Bíblia nos garante que as demais coisas serão acrescentadas, porque nós estamos priorizando aquilo que é de mais importante. E outra, aquilo que é eterno. Se nós priorizarmos o reino de Deus, seremos grandemente abençoados. 1.2. Fidelidade é fruto do novo nascimento. Então, quando a pessoa se converte, as coisas velhas já se passaram, aquelas coisas velhas já mudaram, nasceu uma nova criatura, um novo filho de Deus, uma nova mente, uma maneira de ver diferente, de pensar diferente. Então, essa pessoa automaticamente vai procurar ser fiel. Por quê? Porque nasceu de novo, e essa pessoa nascida de novo quer dar frutos que engrandece o nome do Senhor. Após a experiência do novo nascimento, toda vez que alguém se converte, ele está morrendo para as coisas do mundo, para as coisas que não são fidelidades nem lealdades, e nascendo para as coisas onde existe e exige lealdade e fidelidade. Está nascendo de novo. Após a experiência do novo nascimento, o Espírito começa a produzir em nós várias qualidades. Às vezes nós nem paramos para pensar, mas do momento que a pessoa se converte, o Espírito Santo já começa a trabalhar, dando para ela graça, talento, produzindo nela uma maneira de pensar diferente, de agir diferente, tendo uma vida de fidelidade diante de Deus. O Espírito vai trabalhando progressivamente na vida de cada um. A Bíblia diz que nós vamos crescendo até chegar à estatura de Cristo. Então tem um crescimento, uma trajetória muito grande de aprendizado na nossa vida cristã. Elas vão fazendo parte do nosso caráter, vai entrando em nossa vida a fidelidade, à medida que andamos em Espírito. O Espírito em nós vai produzindo essas características, que nós chamamos de fruto do Espírito. Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Se o Espírito dá, contra essas coisas não há lei, porque são características que vão sendo desenvolvidas no cristão. Se não amava, passou a amar. Se não sentia alegria de servir a Deus, passa a sentir. Se não sentia paz ou uma paz de espírito, passa a ser. Se não era longânimo, qualquer coisa o irritava, agora é longânimo, agora a benignidade, a bondade, tem fé que Deus está no controle de todas as coisas. Isto é o trabalhar do Espírito Santo o tempo todo na vida do cristão. Isto é um processo contínuo. Então, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Importante a pessoa ter um domínio próprio, um autocontrole. Tudo isso é fruto do Espírito, de uma maneira bem diversificada na vida do cristão. Passamos a ser moldados pelo Espírito Santo. A gente mesmo observa alguém que nasceu de novo. Como está mudado, como está mudado. Por quê? Passamos a ser moldados pelo Espírito Santo. Agora temos outra mente, outra mentalidade, outra forma de amar e dedicar a Deus, para uma vida diferente, e abandonamos as coisas da ignorância de antigamente. Vamos deixando coisas que não agradavam a Deus e vamos tomando posse de algo que agrada a Deus. Isto é a nossa maneira de ser. Isto é pessoa nascida de novo, moldada pelo Espírito Santo. Olha o que está em 2 Coríntios capítulo 5. Assim
que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo, e eis que tudo se fez novo. Nasceu uma nova criatura do Espírito. Agora ela vai ter as manifestações do Espírito na sua vida, e para sua própria edificação, para a edificação dos irmãos e para a expansão do reino de Deus. Uma nova criatura. Uma nova criatura. Quando é que surge uma nova criatura? Quando ela passa aos pés da cruz, aceitando Jesus como seu Salvador, ela passa a ser uma nova criatura. Toda pessoa que já chegou aos pés da cruz, arrependido, entregando as suas vidas nas mãos do Senhor, dali levantou-se, nasceu uma nova criatura. Agora vivemos então na nossa fé no Cristo que morreu na cruz para nos salvar e está vivo no meio de nós, operando através do seu Espírito Santo, dons, talentos para a nossa edificação espiritual. Então, passou aos pés da cruz, tudo se fez novo. Agora é nova criatura, é novo pensamento, é nova maneira de pensar, de agir. As nossas atitudes vão lembrar sempre Cristo, porque cristão significa aquela pessoa que é parecido com Cristo. O caráter de Cristo começa a ser revelado em nós. Aí automaticamente vamos deixando a nossa velha natureza. O que acabamos de dizer. É um dos atributos de Deus que devemos nos espelhar e vestirmos dessa nova roupagem. Pois Deus quer que sejamos fiéis em tudo. Então, quando nos convertemos, deixamos aquela roupagem antiga, aquela aparência antiga e nos revestimos de Cristo. A Bíblia diz que nós somos batizados em Cristo. Somos mergulhados em Cristo, e as pessoas olham para nós e vê algo que parece com Cristo. É uma obrigação do cristão que foi lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Foi lavado por Jesus, agora vai ter uma nova vestimenta, vai se revestir de Cristo, vai parecer com Cristo. Assim, dessa forma, dá para compreender melhor. Então, nós tínhamos uma velha natureza, aceitamos Jesus, ele nos reveste de uma nova natureza e agora nós somos parecidos com Cristo. 1.3. Fidelidade às doutrinas cristãs. Vocês estão percebendo que ele coloca a fidelidade agindo em diversos ângulos da nossa vida. Fidelidade a Deus, fidelidade às doutrinas cristãs que nós estamos vendo agora. Então, as doutrinas, os ensinamentos cristãos que estão na palavra de Deus. Agora a pessoa nasceu de novo, ele quer saber e conhecer a vontade de Deus através da sua palavra para que ele possa praticar aquilo que agrade a Deus. Como eu vou agradar a Deus? Lendo o que está nas Escrituras ou ouvindo ensinamentos e pregações que me levam a conhecer as doutrinas, os ensinamentos de Deus e, sobretudo, colocá-los em prática com a ajuda do Espírito Santo. Assim, a Bíblia é um manual de normas, práticas e fé. Interessante que a Bíblia não é um manual de teorias, é um manual de fé e de prática. Deus nos dá ordenança. Esse trimestre nós estamos estudando sobre ordenanças, coisas que Deus ordenou que nós fizéssemos, praticássemos pela fé, seguindo as Escrituras. Normalmente nós a usamos somente como regra de fé. Achamos que a Bíblia é só regra de fé, mas ela é de prática também. E nos esquecemos que ela é composta de muitas normas, regras, ordenanças, estatutos, mandamentos, leis divinas e orientações. Todas elas precisam ser praticadas. Então a Bíblia tem regras de fé para serem colocadas em prática. A fé precisa das obras para se firmar. Se alguém diz que tem fé, então precisa mostrar isso através das obras, praticando uma fé orientada pela palavra do Senhor. Olha o que está escrito em Tiago 2:14. Meus irmãos, o que aproveita alguém disser que tem fé e não tiver as obras?
Porventura a fé pode salvá-lo? Então, se eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador, eu devo segui-lo como meu Salvador. Se eu creio em Jesus como meu Senhor, eu devo obedecê-lo como meu Senhor. Se eu creio que as Escrituras são a palavra do Senhor, eu devo procurar colocá-la em prática, porque assim eu estou tendo uma fé viva, tendo uma fé e estou tendo a prática, estou tendo a obra. Não que nós estejamos querendo dizer, não estamos querendo dizer que nós somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé, mas somos salvos para praticar boas obras. Quem tem fé em Jesus e aceita Jesus, automaticamente ele começa a fazer boas obras que agradam ao Senhor. Assim é bem mais fácil compreender. Eu tenho fé na cruz, eu creio, eu sou cristão, eu creio no sacrifício que Jesus fez por mim, mas também coloco a mão na obra, começo a trabalhar. Eu tenho fé na cruz, mas eu exercito as obras. Eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo pelo sacrifício de Jesus na cruz, mas essa salvação me levou a ter uma vida de obras santas que glorificam o nome do Senhor. Jesus disse que todo aquele que ouve as suas palavras e não as cumpre e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E mais uma vez nós vamos falar neste assunto de uma casa edificada sobre areia. Olha o que está escrito em Mateus: e aquele que ouve estas palavras, estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Então, para a gente entender um pouquinho mais, nos terrenos aonde Jesus estava ensinando, tem muita areia, mas se cavar um pouco mais, se furar um pouco mais a areia, vai encontrar pedra embaixo da areia. Aí a casa vai ser edificada lá embaixo, na base, tendo a rocha, não simplesmente em cima da areia. No terreno que ele estava pisando e ensinando isso, é semelhante à geografia nesse sentido aí. Se não fizer uma edificação mais profunda, a casa fica em cima da areia, mas se fizer uma edificação mais profunda, ela vai ter a base lá na rocha. É isso que essa parábola quis ensinar para nós, Jesus naquele contexto nos ensinando. Então, a parábola de Jesus, areia ou rocha? Fica para nós pensarmos, areia ou rocha? Vou trabalhar um pouquinho mais e construir a minha casa lá na rocha, ou vou trabalhar pouquinho negligentemente e vou construir em cima da areia? Eu acho que a sugestão é muito forte aqui, que eu construa a minha casa sobre a rocha. Quando eu pratico os ensinamentos de Jesus, eu estou construindo a minha casa espiritual, a minha vida sobre a rocha. E Jesus foi muito claro nas suas escrituras quando ele ensinava, dizendo que ele ia edificar a sua igreja sobre a rocha que é ele mesmo. A rocha é Jesus. Então, edifiquemos a nossa casa sobre a rocha que é Cristo, que ela vai enfrentar todas as tempestades e dificuldade que aparecer. Somos vencedores em nome de Jesus. Tiago comenta que se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho seu rosto natural e logo esquece. Então vamos ver o que Tiago escreveu para nós fazermos um comentário. Ele disse o seguinte: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da boa obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, Tiago faz uma comparação. Se eu estou olhando no espelho, sempre eu vou ver o meu rosto no espelho e parece que está tudo bem. Mas se eu coloco a palavra de Deus aberta diante de mim, eu vou olhar os escritos que estão na palavra de Deus e vou comparar com os meus feitos. Aí eu vou ver o quanto que eu preciso melhorar para estar em
conformidade com a palavra do Senhor. Por isso a Bíblia mesmo nos diz que a Bíblia é como um espelho. Se eu olho para a Bíblia, eu vejo o quanto eu preciso melhorar para estar de acordo com a Bíblia. E isso é um processo que Deus vai trabalhando dia a dia nas nossas vidas, nos ensinando e nos moldando conforme estamos estudando aqui nesta manhã. Assim, a Bíblia é a palavra de Deus, portanto, estude-a para apresentar-se aprovado diante de Deus, conforme Paulo escreveu a Timóteo. Então, tendo a Bíblia como espelho, eu vou ver sempre algo que precisa melhorar, e isso em toda a nossa trajetória cristã. Agora, então, passamos para o tópico 2. Nós estamos vendo a fidelidade a Deus. Agora, no tópico 2, nós estamos falando sobre a fidelidade aos líderes eclesiásticos. A igreja é um corpo, um organismo, mas, ao mesmo tempo, ela funciona como uma organização que tem liderança, tem a liderança maior, tem lideranças menores, tem liderança, tem uma hierarquia, há um ensinamento que vai passando de líder para líder, líder de números maiores, menores, e assim existe uma organização e nós precisamos de ser fiéis a esta liderança. Olha o que Moody, um grande pregador, escreveu: a tarefa de sustentar e fortalecer os crentes é digna de respeito em si mesmo. Se uma pessoa assume a responsabilidade de orientar cristãos para ir para o céu, essa tarefa já é digna por si mesmo, é uma nobre tarefa. Aviltar a liderança ou criticar a autoridade é semear discórdia. Então eu devo obedecer à liderança, não ficar levantando contra. Se a liderança foi instituída por Deus, tem a unção de Deus para liderar um corpo, a liderar uma organização que é a igreja, para servir ao Senhor. Então eu devo ser obediente à liderança. Então, os princípios da fidelidade que nós estamos estudando. Em primeiro momento, no tópico 1, nós estudamos a fidelidade a Deus. Agora estamos vendo a fidelidade à nossa liderança. Olha o que está escrito em Provérbios: o Senhor abomina o que semeiam contenda entre os irmãos. O Senhor abomina, Deus despreza quem semeia contenda entre os irmãos. Então é preciso ser obediente em procurar entender, buscar e crescer no reino de Deus. E cada dia que passa, que nós vamos à igreja, que nós frequentamos, que os estudos, as escolas, nós vamos aprendendo a servir a Deus de uma maneira mais completa. Paulo fala de autoridade espiritual. Sim ou não? Autoridade espiritual. Estamos falando das coisas do reino de Deus, ao qual envolve admoestação, advertência, especialmente onde esteja envolvida a conduta irrepreensível. Então ele está dizendo, se no reino de Deus temos líderes, temos que acatar as orientações da nossa liderança, que estão em conformidade com a palavra de Deus. Se nós assim o fizermos, nós estaremos agradando a Deus e estamos colaborando com o nosso próprio crescimento e estamos o quê? Ajudando nossos próximos também a servir a Deus. Olha o que está em Tessalonicenses, Paulo escrevendo: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e o que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Resumindo, tende paz entre vós. Entenda que Deus colocou líderes para vários departamentos da igreja, e os departamentos da igreja são muito diversos, são muito diferentes, formando um só corpo, e se nós queremos ter paz, nós obedecemos essa liderança num só propósito, obedecemos a palavra de Deus e automaticamente estamos sendo fiéis a Deus. Olha que pensamento lá em Tiago: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz. Para quem?
para os que exercitam a paz. Então a paz é algo que deve ser exercitado. Eu devo transmitir paz, tanto é que nós nos cumprimentamos com a paz do Senhor. Então eu devo exercitar a paz, eu devo transmitir paz, eu devo viver em paz. As pessoas que vêm à igreja sabem que nós vivemos em paz e amamos e transmitimos essa paz. E é esta paz que atrai as pessoas até Jesus Cristo. Jesus disse: a minha paz eu vos dou. E hoje a igreja transmite esta paz para o mundo e as pessoas são atraídas a Cristo. 2.1. Tratai-vos com estima e amor. Então eu tenho meu líder, nós temos os líderes em diversas áreas na igreja e nós devemos estimar e amor. Não obedecer simplesmente por obrigação. Olha, porque está mandando ou que está ordenando. Não, eu vou fazer isso por amor. 2.1. Tratai-vos com estima e amor. A nossa liderança, o nosso líder. Tratar com estima e amor. Não obedecer por obrigação ou por uma imposição, mas já vou fazer mesmo para fazer o melhor, estimando essas pessoas que têm maior responsabilidade do que nós dentro daquele departamento ou dentro da igreja, porque a responsabilidade é muito grande. E se nós os tratarmos com amor e com respeito e orar por eles, eles vão ser abençoados e nos abençoar também. Paulo aconselha e recomenda aos irmãos que valorizem os líderes, os pastores, os bispos, não importa a função que exercem. É um líder, Deus levantou uma pessoa para liderar, vamos respeitar, vamos amar, vamos interceder para que todos vivam em paz e sintam alegria e cresçam espiritualmente. Porque eles trabalham para que nós e o reino de Deus tenha vitória e sucesso. Qual é a intenção de um bom líder, seguindo a palavra do Senhor? Que todos os cristãos tenham vitória, tenham sucesso, que o reino expanda cada vez mais. Então oremos, intercedemos, amemos. Em 1 Tessalonicenses, Paulo escreveu: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, pelo que eles fazem, por amor. Enfim, tende paz entre vós. Nós entendemos o nosso lugar no reino e o lugar de cada um no reino, nós vamos valorizar a nossa liderança. Então, resumindo, valorize o seu líder. Valorize o seu líder. Incentiva, ora, interceda, compreenda a missão que ele tem, é bem maior do que a nossa, e nós amamos e estimamos, conforme estamos estudando. Paulo diz ainda que exortava e consolava os irmãos, cada um em particular, como o pai faz aos seus filhos, conduzindo dignamente para com Deus. Olha aí, Paulo estava dizendo que ele ganhava as pessoas para Jesus e orientava como se fosse um pai orientando o filho. Ele fazia isso com os novos convertidos que iam agregando cada dia à igreja. E qual é a nossa missão? Fazer o mesmo, ensinar passo a passo aquelas pessoas que estão crescendo, aqueles que têm menos aprendizado conosco, e também aprender com aqueles que têm mais aprendizado do que nós, para que nós cresçamos dentro do reino de Deus. Olha Tessalonicenses capítulo 2. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos cada um de vós como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então ele vai usar duas palavras aqui neste versículo muito importante. Ele vai falar de consolar. Muitas vezes os líderes estão nos consolando e nós também estamos consolando outras pessoas. Muitas vezes nós estamos exortando o nosso irmão. O que é a original dessa palavra exortar significa animar alguém. Alguém que está desanimado, está por uma dificuldade passando e de repente nós os exortamos a estar mais perto do Senhor, firmamos, ajudamos a pessoa a firmar cada vez mais. Então nós temos uma missão muito importante: animar as pessoas e consolar as pessoas. Fazendo isso, estamos cumprindo a palavra do Senhor.
Então, a paternidade e o reino de Deus. Então, de uma certa forma, aquela pessoa necessária que entrou na igreja, ou que está ali na igreja, que é o seu próximo, alguém que você trouxe para Jesus, você começa a exercer um tipo de paternidade espiritual, orientando, ensinando, aconselhando, exortando, animando esta pessoa. Se você fizer isso, o reino de Deus estará crescendo cada vez mais, conforme nós já temos visto. Os pastores são pessoas também. Então, vamos lembrar que eles são pessoas também, têm famílias, são pessoas como nós. Os pastores são pessoas também, iguais a nós, com sentimentos, emoções, necessidades e demais coisas da vida. Assim como nós. Às vezes, sangrando, o pastor cuida de outros soldados feridos. Acontece isso no reino de Deus. Todos precisam ser compreendidos, mas muitos não compreendem o pastor nem a sua família. Então, há uma necessidade muito grande da gente entender que os líderes são pessoas normais como nós, que também têm as suas necessidades. E se nós entendermos e orarmos, intercedermos e compreendermos isto, o reino de Deus vai expandir sobremaneira. Para muitos, tem hora que o pastor não é de carne e osso, mas um super-homem. De maneira alguma. Ninguém é super-homem, mas ele tem as suas dificuldades e momentos de solidão. Eles também precisam do nosso apoio. E nós entendemos que eles foram colocados na liderança pelo Senhor. Assim, que formosos são sobre os montes os pés do que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anunciam coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião, o teu reino, o teu Deus reina. Então a pessoa que é chamada para a liderança, para semear a palavra, é chamado por Deus e nós devemos estimar, amar e respeitar. 2.2. A fidelidade tem o seu fundamento no amor. Isso é muito importante. Sou fiel não só como uma obrigação, mas porque eu amo e sei que é bom para mim e para todos. A fidelidade só é encontrada em quem tem amor implantado no seu coração. Então, nós vimos lá atrás que o amor é fruto do Espírito. Deus implanta em nós o amor e este amor vai gerar fidelidade. O crente precisa desenvolver uma vida espiritual com base no amor. Então, se o amor é a base, automaticamente a fidelidade vai ser exercida com amor. Sem amor, a fidelidade e a lealdade não se estabelece. Então, novamente, ele vem colocar a fidelidade ao lado da lealdade. A fidelidade apenas cumprindo uma ordem, a lealdade fazendo com amor. Então, as duas chegam até a ser sinônimas, são muito parecidas, mas sem amor, ela não se estabelece. Elas duas vão ser estabelecidas com amor. Em um mundo feito de aparências, olha o que vocês pensam disso. Em um mundo feito de aparências, feliz é aquele que é feito de verdades. Num mundo feito de aparências, feliz é aquele que é feito de verdades. Isso que Deus quer de nós, que nós vivamos a verdade, sigamos a verdade e a nossa aparência vai ser uma aparência de verdade. Então, muito bom para a gente relembrar um pouquinho mais. Em um mundo feito de aparências, feliz é aquele que é feito de verdade. Sendo o amor a base da nossa fidelidade, então ele dá um condicional. A base da fidelidade é o amor. Precisamos desenvolvê-lo em todos os sentidos da nossa existência. Então eu tenho que pegar o amor e desenvolver em todas as áreas da minha vida. Na igreja, nas autoridades eclesiásticas constituídas, nos dízimos, ofertas, no nosso relacionamento conjugal e familiar, no nosso relacionamento entre os irmãos, onde nós exercemos a nossa profissão, em suma, em toda a sociedade. Se o amor é a base, ele deve ser praticado em todas as áreas, e praticado mesmo, de uma forma prática, né? Quando o amor é descartado,
não sobra nem sombra de fidelidade. Então, o amor é a raiz para que tenha-se fidelidade, sendo fiel por amor, seja na profissão, seja no trabalho, seja na viagem, seja na igreja, seja em casa, onde estiver, esta fidelidade vai existir por causa do amor. Outro pensamento também que é muito importante: amor sem fidelidade não é amor. Fidelidade sem amor não é fidelidade. Olha, interessante como está entrelaçada a fidelidade e o amor. Amor sem fidelidade não é amor. Fidelidade sem amor não é fidelidade. Então, a fidelidade, ela depende, ela está envolvida pelo amor que foi implantado no nosso coração pelo Espírito Santo. O amor é um dos frutos do Espírito Santo. Os que trabalham incansavelmente entre nós e sobre nós devem ser considerados por eles. Devemos dar o nosso amor de todo o coração. Então, olhemos para a nossa liderança, o quanto tem trabalhado para que nós sejamos abençoados. Então, devemos considerá-los em amor e interceder e ajudar naquilo que estiver ao nosso alcance. 1 de Tessalonicenses já foi lido, mas parece que vale a pena ler este versículo mais uma vez. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem entre vós no Senhor e vos admoestam, e os que tenhais em grande estima e em amor por causa da sua obra. Resumindo, tende paz entre vós. O amor e a fidelidade de Deus. Se Deus tem um amor imensurável e Ele expressa esse amor através da fidelidade, porque a Bíblia diz que Deus é amor e a Bíblia diz que Deus é fiel. Então, por ter tanto amor, por ser o próprio amor, Deus nos recompensa sendo fiel a nós, a nossa convivência com Ele. Então, nós também devemos desenvolver em nós essa fidelidade. 2.3. A fidelidade é recompensada pelo Senhor. Toda pessoa que é fiel a Deus, é fiel em todos os sentidos da sua vida, tem a recompensa de Deus. Na parábola dos talentos que Jesus contou, Jesus disse que um dia Deus nos julgará. Um dia estaremos diante do Senhor para o julgamento das nossas obras. Mas esse julgamento não avaliará a nossa capacidade, e sim a nossa fidelidade. Nós vamos ver a seguir a parábola dos talentos, que aquele dono, aquela pessoa, o proprietário que distribuiu os talentos, ele não cobrou quantidade, ele cobrou fidelidade. É muito importante. Quem produziu muito ou quem produziu menos, mas produziu com fidelidade, com amor. Jesus não olhou a quantidade que cada servo granjeou, ele olhou a fidelidade. Então, as lições da parábola dos talentos, nós aprendemos isso aí. Foi distribuído vários talentos, vai em quantidades diferentes e cada um produziu. Quem foi repreendido? É quem não produziu, quem não agiu com fidelidade. Olha aqui está a parábola, lá está escrito em Mateus 25. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Olha o Apocalipse 2:10 ensinando para nós: ser fiel à tua morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, o que o Senhor cobrou aqui foi a fidelidade. Se um produziu 10 ou 2, não, o que ele cobrou aqui foi a fidelidade do servo. E nós estamos servindo a Deus no reino de Deus. Então, eu acho que fica melhor. O Senhor distribuiu 10 talentos, distribuiu menos talentos para o outro, mas ele produziu. E alguém enterrou o talento e não produziu nada. O que ele observou no início? Ele viu que alguém produziu, o segundo também produziu, e o outro manteve a mesma quantidade que ele tinha escondido antes. Ele abraçou aqueles que produziram. Ele não cobrou quantidade, ele cobrou fidelidade. Ele mandou que granjeasse, que trabalhasse, que fizesse alguma coisa. E quem fez muito ou pouco foi abençoado. Agora, quem não fez, não foi abraçado, porque não se dedicou na multiplicação dos talentos, na expansão do reino de Deus.
Tópico 3, a fidelidade à igreja e ao ministério. Então, vamos ver agora um outro aspecto da fidelidade. Ela tem que ser exercida em diversas áreas da nossa vida. A fidelidade à igreja. Nós fazemos parte de uma igreja, de uma comunidade, e temos compromisso com ela. E ao ministério, à liderança que está nesta igreja. Vamos ver então? Assim, no dicionário de português, lealdade é sinônimo de fidelidade. Já mostramos aqui o que está no dicionário, que lealdade é sinônimo de fidelidade. Mas nós queremos mostrar uma pequena diferença nas atitudes do dia a dia. Vamos ver que a lealdade é um pouco mais do que a fidelidade. É algo exercido por amor. Por exemplo, lealdade é coisa pessoal. Fidelidade é uma obrigação. Então, nós temos obrigação de ser fiéis? Temos. Deus mandou que nós sejamos fiéis, no mínimo, para que Ele nos coloque no pouco. Mas se eu praticar essa fidelidade com amor, eu estou praticando a lealdade. Isso é uma coisa pessoal, estou fazendo por amor. A lealdade vai um pouquinho além, apesar de ser sinônimo. Então, define-se lealdade por ser uma pessoa plenamente confiável, com retidão moral, honestidade na apreciação, verdadeira amizade, não fala pelas costas, guarda os segredos a ela confiados. A lealdade mostra uma pessoa sincera, pessoa franca, uma pessoa com a verdade, com postura de educação e respeito. Então, quando ele fala de pessoa sincera, a palavra sincera, ela veio de uma expressão chamada sincera, sem máscara. Uma pessoa sincera. A pessoa é o que é por dentro e por fora. Uma pessoa franca. Aí ele está abordando a lealdade. A pessoa está fazendo algo, mas está fazendo por amor, com convicção, porque gosta de estar fazendo. Por exemplo, ser leal é honrar e merecer a confiança que Deus e as pessoas depositam em você. Então, como eu vou ser fiel? Sendo leal à confiança que Deus colocou em nós e também que a liderança colocou em nós. Isso nós estamos sendo leais, estamos sendo fiéis ao Senhor. 3.1. A fidelidade à igreja que congregamos. Assim, a nossa congregação onde nós estamos. Quem muda muito mostra ser volúvel. A pessoa que não firma numa igreja, ela mostra ser volúvel. Não tem firmeza naquilo que abraça ou se propõe a fazer. Muda de pensamento e atitude como o vento muda a sua direção. Então a pessoa não tem constância, não se localizou dentro do reino de Deus, onde quer que Deus quer que essa pessoa já esteja servindo a Deus. A fidelidade à igreja cria laços de amizades e comunhão entre os irmãos. Então, se a pessoa é fiel a uma igreja, vai criando laço, vai gerando um crescimento, uma amizade que vai aumentando, tudo isso na união do Espírito Santo. Como a Bíblia diz, um só batismo, uma só fé, um só Espírito. Então, Deus quer que a igreja funcione como um corpo, numa união. Assim, dá para perceber mais uma união. Enquanto alguém sustenta o braço de outro, o outro sustenta o seu braço. Enquanto alguém sustenta o braço de outro, alguém sustenta o seu braço. É sempre um ajudando ao outro continuamente. Lugar de salvo é na igreja. Muito interessante esse pensamento. O lugar de pessoa salva é na igreja, buscando crescimento, aprimorando, desenvolvendo o amor fraternal. Tem que amar, tem que ser membro da igreja, tem que ser corpo, tem que ser igreja, tem que ter compromisso, tem que participar mais. É essa participação, esse envolvimento que gera crescimento espiritual. Então, tem que haver participação, a importância de ser membro de uma igreja local. Qual é a congregação que Deus direcionou para que você estiver servindo ao Senhor? Se lá você for firme, você vai ter uma firmeza, vai estabelecer mais a sua fé e a sua dedicação ao Senhor. Em Atos capítulo 2, fala da igreja primitiva, como é que eles eram. Olha como a igreja se comportava. E perseveraram na doutrina dos apóstolos,
E na comunhão, havia união, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha aí, e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão de em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então a igreja caiu na graça do povo. Todos aqueles que não eram cristãos sabia que dentro da igreja havia união, havia amor. E sabe quando é que havia conversão na igreja primitiva? Todos os dias havia pessoa entrando para a igreja, porque via como era bem estabelecida a igreja primitiva. Assim, união, a marca da igreja saudável. Quer saber se uma igreja é saudável, tem a saúde espiritual? É uma igreja unida, mostra que a igreja é saudável. Então, 3.2. Por trás de uma igreja tem um ministério de suporte. Toda a igreja, funcionando como corpo de Cristo, tem um ministério que lidera, que organiza os departamentos, tem um ministério de suporte. É isso que ele vai abordar agora, a lealdade. Ninguém é obrigado a se filiar a uma igreja local ou a um ministério, mas ao se filiar é preciso manter o mínimo de consideração. Então, ele diz, é um convite de livre e espontânea vontade, mas uma vez que eu decido a servir a Deus naquela igreja, eu preciso ser fiel àquela igreja. Você não pode brigar contra um sistema estabelecido que não se adapta, sai e não entra em rebelião. Então você não vai gostar se o ambiente não for conveniente. Mas o ambiente que nos atrai é o ambiente da união em Cristo. Ninguém é coagido a ficar mais. Uma vez ficando, há necessidade de fidelidade e lealdade à igreja e ao ministério. Ele quer dizer, nós somos convidados a fazer parte do corpo de Cristo. Uma vez que aceitamos esse convite, precisamos ser fiéis, dedicados, porque existe um ministério zelando para o bom andamento da obra de Deus e no processo de santificação da igreja. Então, é preciso de haver união, uns pelos outros, realmente dando as mãos para que nós chegamos junto na nossa trajetória, caminhamos junto rumo à terra prometida. Muitos se rebelam, fazem como Coré, Datã e Abirã. Então, Coré, Datã e Abirã foram pessoas que se rebelaram quando o povo caminhava pelo deserto, rumo à terra prometida. Moisés estava liderando na orientação de Deus, fazendo de tudo pelo povo, mas havia pessoas com o espírito de liderança no meio do povo, que estavam chamando o povo à rebelião. Isso atrapalhou muito o andamento da obra de Deus. Mas uma cobrança amarga, para eles teve uma cobrança amarga da parte de Deus. Então, Moisés era o ungido de Deus, Miriam a profetisa, Arão o sacerdote, estão adiante do povo, e existia pessoas que levantavam com o espírito de rebelião, atrapalhando a trajetória do povo de Deus, e Deus cobrou deles. Olha aqui em Números que está escrito, e Corá ou Coré, filho de Zar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, Ion e filho de Pelete, filho de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. Então, varões de nome, pessoas que tinham uma certa liderança no meio do povo, mas queria ter uma outra liderança que não a liderança de Moisés. Não queriam obedecer à liderança de Moisés. Não queriam entender que Moisés era o ungido de Deus para aquele propósito, para os conduzir à terra prometida. Então, Deus o cobrou deles. Por isso aí, tá? A rebelião de Coré, Datã e Abirão. Ficou registrado, tá? Lembrar que os filhos de Coré não foram rebeldes. Eles se tornaram-se cantores, compositores de salmos, como a gente vê lá no livro de Salmos, muitos salmos dos filhos de Coré. Então eles dedicaram a Deus. A responsabilidade aqui é muito pessoal. A rebelião
é abominável ao Senhor. Deus abomina, Deus não detesta, não quer. É considerada como pecado de feitiçaria. Então, para Deus, uma rebelião e uma feitiçaria, para ele é a mesma coisa. Então, precisamos de evitar esse espírito de rebelião. Olha aqui em Samuel, o que o profeta Samuel falou para Saul. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. E porfiar é como a iniquidade e idolatria. Então Deus compara tudo. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O profeta Samuel falando para Saul, quando Saul perdeu a comunhão com Deus, perdeu a unção, perdeu o temor de Deus. Então Samuel chegou para ele, olha, e disse, a rebelião é como a feitiçaria, é como a idolatria, você está praticando coisas que Deus já rejeitou, e o seu reino está passando por causa disso, já mostrou para ele. Isso, então, o profeta Samuel falando para Saul, você já está praticando a rebelião, a feitiçaria. A rebelião é como um pecado de feitiçaria, e Saul foi rejeitado naquele reinado. 3.3, a lealdade firma a fidelidade. Olha que interessante, falamos desde o início sobre a lealdade e a fidelidade. A fidelidade é um compromisso, a lealdade além de compromisso, um tanto de amor ali para agradar a liderança, agradar a Deus onde nós estivermos. Normalmente a fidelidade é marcada pela espontaneidade da pessoa leal perante algo ou alguém, algo voluntário e que autentica e homologa a fidelidade. Então, a lealdade vai homologar a fidelidade, as duas estão muito em conjunto, mas a lealdade exige que a pessoa faça e faça por amor. Mas nem sempre o que mostra a fidelidade mostra a lealdade. É bem claro esse sentido. Lealdade está ligada ao tratamento pessoal, ao tratamento. A lealdade é algo interior, é amor. A fidelidade está ligada ao cumprimento dos deveres. Então, se a pessoa cumpre os deveres, ela está sendo fiel. Se a pessoa cumpre os deveres, mas faz isso com amor, ela está sendo, além de ser fiel, está sendo leal. Isso é muito bonito, essa lição tem nos ensinado muito. Então, a fidelidade torna a sua alma pura, a lealdade torna a sua alma nobre. Então, a fidelidade é pureza, é compromisso. A lealdade vai além disso, ela torna a alma nobre, uma alma rica diante do Senhor, a pessoa que age com lealdade. A mesma coisa, são sinônimos, mas a lealdade leva um compromisso interior, um amor, é uma alma nobre, rica. Assim, como exemplo, podemos aplicar na igreja. Não saio da igreja, entrego o meu dízimo, sou fiel ao meu ministério, exerço o cargo da igreja, mas não sou leal aos meus líderes, ao meu pastor. Então, a pessoa está fazendo simplesmente por compromisso. Na primeira oportunidade eu falo mal, não aceito a sua administração, questiono tudo e todos, uso de murmuração. Então, a pessoa é fiel, mas não é leal. Ser fiel é cumprir todos os deveres, e ser leal é cumprir todos os deveres e com muito amor. Então, mesmo o dicionário colocando uma palavra como sinônimo da outra, podemos ver uma variação na sua interpretação. Por isso falamos que a fidelidade é a irmã gêmea da lealdade. A fidelidade é a irmã gêmea da lealdade. A fidelidade me faz ser fiel com os meus compromissos. A lealdade me faz ser fiel com meus compromissos por amor. Então, plano de fidelidade cristão. Estabeleça um plano de fidelidade, sendo fiel e agindo com lealdade na presença do Senhor. Queridos, estamos chegando perto do final dessa querida escola dominical e vamos lembrar apenas aqui, só para nós relembrarmos o que estudamos. No tópico 1, nós estudamos a fidelidade a Deus. É muito importante, fidelidade a Deus. E o que nós aprendemos? Fidelidade a Deus é temê-lo e andar nos seus caminhos. Não é ter medo de Deus, é temer, respeitar e ter esse temor de Deus, vontade de agradar a Deus. No tópico 2, nós estudamos fidelidade aos líderes eclesiásticos. Muito importante, fidelidade a Deus no 1, 2, fidelidade à liderança. E
o que aprendemos no tópico 2? Paulo está falando de autoridade espiritual, o qual envolve admoestação e advertência, especialmente onde esteja envolvida conduta irrepreensível. Então, quem é líder vai estar sempre ensinando, corrigindo, orientando, traçando uma melhor maneira de nós servirmos ao Senhor, para que nós tenhamos uma conduta irrepreensível diante do Senhor. No tópico 3, nós estudamos fidelidade à igreja e ao ministério. Então, nós vamos ser fiel àquela igreja local onde nós estamos servindo. E o que nós aprendemos? A lealdade mostra uma pessoa sincera, pessoa franca, pessoa com verdade, com postura de educação e respeito. A pessoa desenvolve automaticamente a lealdade nesse sentido aí. Assim podemos chegar à nossa conclusão. Olha que conclusão bonita. O cumprimento à ordenança para um viver caracterizado pela fidelidade e lealdade. Fidelidade e lealdade, irmãs gêmeas, em todos os momentos. É consequência do novo nascimento, de comprometimento com a palavra de Deus, de andar em espírito, que o Senhor nos encontre fiéis. Muito bem concluída esta lição. Que o Senhor nos encontre fiéis, sendo fiéis, leais ao Senhor, às doutrinas, à igreja, ao ministério. Assim, a fidelidade a Deus torna o cristão firme. Se ele é fiel a Deus, ele vai se firmando, convicto e forte na fé, pois ele respeita e cumpre os acordos da aliança do seu Senhor. No momento que aceitamos Jesus, ele fez uma aliança conosco e nós agora cumprimos esse pacto, esta aliança que nós também fizemos com ele. A fidelidade é a chave para a felicidade. Tantas pessoas querem ser felizes. Qual é a chave da felicidade? A fidelidade é a chave para a felicidade. A sua fidelidade atrai a fidelidade de Deus. Interessante? Se nós somos fiéis, a fidelidade de Deus é atraída, a fidelidade de Deus é emanada sobre nós. A sua fidelidade atrai a fidelidade de Deus. Deus é fiel. E, concluindo, a fidelidade de Deus, Ele sempre é fiel. Deus é sempre fiel. Que Deus abençoe a todos nesta manhã de domingo, estudando a palavra do Senhor nos seus lares, onde você estiver, que a graça e o amor de Deus esteja com você continuamente, em nome de Jesus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão